Bora pra parte 2 agora. E dessa vez a gente vai tentar não interromper tanto o core, né? Porque, É, né? não deixa o menino falar, Não velho. deixamos o menino falar nada. Em 13 minutinhos, 40 minutos, né? A conta não bate É, muito bem, né? vou fazer Vamos menos. Vamos fazer uns 3 comentários por fazer parte aí. Não, comentário durante. Tentar pausar de vez em quando só, quando pausar precisar pausar. menos. E bugou o negócio, calma aí. Vai. Que faz a gente sair de 83, que foi o começo lá do FNAF 4, e agora vamos para 1985. O Sister Location foi como se fosse uma ruptura na Fazbear Entertainment, onde a Fazbear ficou para outros donos, muito provavelmente para o William Afton, ou para algum parente da família dele, ou para algum parente do Henry Emily, ou o próprio Henry ficou meio que ainda como dono. De certa forma, teve essa divisão, onde eles não tinham mais a sociedade, pois o próprio Henry foi tomar conta, né, da vida dele, fazendo outras coisas, e talvez pesquisando o que o William Afton fez, e o William Afton abriu a Circus Baby Entertainment and Rental, que seria, né, a Verdade. Sister Location, inclusive até a Chica's Party World também, onde seria as versões Fun Times, que começaram a existir para os animatrônicos serem alugados para festas de Esses são crianças. puro ruim, esses Mas, como animatrônicos tudo aí. dentro de FNAF não é só flores, não é só animatrônico bonitinho saindo aí do forno, existe, A né, Baby, mais loucura então, do é William o Afton. bicho ruim, né? Aparentemente foi É. perto dessa época, quando ele finalmente se desvencilhou, né, saiu da Fazbear Entertainment, que ele acabou cometendo mais 5 assassinatos, que são os eventos que nós vemos do livro Into the Pit, onde E tem do a jogo, primeira né? história, que vai ver um coelho e tal, meio que se fantasiando, entrando nas pizzarias, né, e pegando crianças e colocando nessas salas que eram dos funcionários. Então o William Afton começou a pegar, né, e estudar as almas de alguma forma, mais ou menos nessa época também. Foi aí também que aconteceu outra tragédia. Enquanto o William Afton perdeu já um filho e ele tava louco tentando ver o que tava acontecendo com esse moleque dentro do Golden Fred, e o Michael completamente aterrorizado em casa, uma filha do William Afton acaba surgindo na história, que é a Elizabeth. A Elizabeth, ela tava num desses restaurantes que tinha um desses Fun Não Times e lembrava que tinha era a esse o Circus nome dela. Baby fazendo uma apresentação. E aí a Circus Baby, ela tinha já uma programação dentro Famosa, dela né? pra sequestrar crianças, como se fosse uma garra enorme surgindo de dentro Ah, dela. E family aí tá friendly, né? só a Elizabeth É, e a Circus veio do Baby numa cara, das né? apresentações, e a Circus Baby pega a Elizabeth, possuindo aí mais uma criança. Então, por algum motivo, a Elizabeth, ela acaba tomando conta praticamente completamente do animatrônico, quase fazendo uma fusão perfeita. O William Afton viu isso, pegou a Circus Baby e colocou num lugar onde seria a fábrica, entre grandes aspas, ou a empresa que estava embaixo da própria casa, ou pelo menos, né, Meu tem Deus. uma parte de monitoramento ali da casa do William Afton, onde ele podia ver a tortura que estava acontecendo com o Michael. Meio que o William Afton acabou usando seus próprios filhos de cobaia, mais ou menos, mas acabou surgindo esse tipo de paralelo É, por conta dele ter a pego a Circus oportunidade Baby faz e o ladrão, descobrindo né? que a filha dele estava dentro do animatrônico. E ele acabou fazendo isso em outros Já animatrônicos tinha também, pisado matando na jaca, crianças e né? colocando lá Curtindo. dentro. Ah, Bizarro. Mas o William Afton acabou surtando mais e mais ainda conforme o tempo foi passando. Bom, a Circus Baby Pizza World acabou fechando e também a Chica's Party World em paralelo. Então as versões Fun Times foram recolhidas e ficaram dentro, né, da Afton Robotics, que é os eventos do Sister Location. Foi então que, por conta dessas coisas todas, né, crianças desaparecendo, pessoas começaram a notar as coisas que estavam rolando na Fazbear Entertainment e nessas afiliadas. E aí o nome da Fazbear começou a ser queimado de verdade no mercado, onde já tinha acontecido uma tragédia, mas tinha sido só um caso isolado, não tinha nenhum assassino por trás, mas só em 85 que o negócio começa a piorar muito, onde começou a ter mortes de criança pra caramba e as pessoas começaram a notar isso, que é o que acontece no Into the Pit. E aí então, por conta disso, a Fazbear Entertainment acaba fazendo uma nova versão de animatrônicos, tirando aqueles animatrônicos antigos que é o Fred, Bonnie, Chica e Foxy, que foi lá em 83 pra serem Eu queria um jogo com essas versões aqui, cara. é Provavelmente não vai ter, porque. mas eu queria um jogo com essas Não. versões aqui. Mas porque as versões que tem deles aí são as versões Wydred, né? Que já são tudo destruídas deles. E eles E, aparecem no 2 e no Ultimate Custom Night só. e muita gente também comenta que, por exemplo, além de ser improvável, por exemplo, animatrônicos como o Fox, nas teorias, né, e dá pra se interpretar que ele nunca foi tão utilizado, porque logo em sequência desses designs aqui, ele teve os toys, que o Cor vai falar agora. E
desde sempre ele teve meio destruído. Então, tipo, não existe uma versão unwithdrated do Fox. Ele sempre tava meio ferrado porque ele já não era muito utilizado. Então, por exemplo, já é uma pena, digamos assim, a gente não ter acesso a esses designs completos, cheio de buraco, cheio de bicho ruim. É Mas só os enfim. toy. Né, descartados e colocados no fundo em uma das pizzarias. Essa pizzaria que eu estou falando é a pizzaria de 87, que foi a grande reabertura da Fazbear, onde eles pegaram e reformularam tudo de novo. É, tem Eles uma acabaram puppet ali. tirando todas as coisas que aconteceram no passado e refizeram no FNAF 2. E o FNAF 2 teve uma nova versão de animatrônico puxado para as pelúcias, que seriam, né, os brinquedos que tem dentro da Fazbear. Então, acabaram surgindo os Toy Animatronics, onde esses animatrônicos eles teriam muito mais inteligência que o normal e eles teriam um reconhecimento facial dentro deles. E esse reconhecimento seria mais para ver bandidos e possíveis assassinos que poderiam entrar dentro da pizzaria. E por volta dessa época também eu tenho que lembrar para vocês dos áudios do FNAF 3. Esses áudios eles vão falar a respeito das roupas que eram utilizadas antigamente, as Spring Locks, e acabaram sendo removidas por completo das pizzarias. Elas foram proibidas totalmente de serem utilizadas e foram Por trocadas que por será? outras fantasias. Tudo isso porque elas estavam apresentando quê? falhas e teve algum incidente numa outra afiliada e que acabou acontecendo coisas envolvendo essas roupas com Spring Locks. E aí então eles acabaram falando que tem alguém mexendo com a roupa de Spring Bonnie e que esse Spring Bonnie não era pra estar sendo utilizado. E eles vão lembrando, olha, não é pra levar criança, não é pra levar gente lá, não é também uma sala de descanso, é só uma sala pra vocês poderem se trocar, não é pra ficar fazendo zona. Mas acabou acontecendo coisas piores e eles acabaram, né, por conta de leis federais, removendo, né, totalmente a sala, tipo, selando ela e colocando como se fosse uma parede falsa. Mesmo com a Fazbear Entertainment já percebendo a merda que tava acontecendo e todos esses assassinatos rolando ao mesmo tempo, não impediu do William Afton usar a roupa do Spring Bonnie pra cometer os assassinatos, pra se disfarçar e tentar fazer mais vítimas, enquanto ele ia nessa sala segura pra levar as crianças lá e fazer as coisas lá. Mas, nessa época também, o William Afton continuou ativo, ele continuou pegando crianças, matando e colocando dentro de animatrônicos. Só que Cara, é ele acabou ruim, né? Não tem descobrindo jeito. outra coisa também. Tem. Nas pesquisas dele, ele descobriu um elemento muito importante e que vai resumir muita coisa dentro de FNAF. Quero falar pra vocês dos remanescentes, ou os remnants. Desde aí a que fica época do confuso Sister de entender Location, FNAF. onde ele tava lá com aquela empresa lá, fazendo as coisas lá no subsolo, Não existiu era muito esse fácil, né? elemento Depois- que ele acabou descobrindo dentro das crianças, que seria como se fosse os remanescentes da alma de uma criança. Dentro de Five Nights at Freddy's, esse remanescente pode ser a alma da criança, realmente tendo personalidade, características e fala, meio que parecido com o que aconteceu com a Circus Baby. Pode ser também remanescentes de agonia, onde a agonia injetada dentro de um animatrônico ou de algum objeto, ele pode acabar ganhando vida de alguma forma, ou sendo um objeto assombrado. Segunda regra de Five Nights at Freddy's aqui pra vocês: tudo que tá dentro do universo de FNAF, os objetos podem ser amaldiçoados ou assombrados de alguma forma, graças a esse elemento chamado agonia. A agonia é basicamente um sangue que consegue perfluir dentro dos objetos, fazendo com que eles tenham uma carga negativa. Mas também tem uma parte seria de felicidade ou bondade que também pode ficar dentro de algum corpo, mas seria um remanescente que liga dentro dos animatrônicos, pois isso Cara, explicaria muito alguns confuso. animatrônicos que eles se movimentam, mas eles não têm uma criança dentro necessariamente, tipo Plush Trap. E explicaria também o Fat, mas o Fat ele também tem uma alma de uma criança dentro, então pode ter os dois, pode ter a agonia e uma alma dentro. Basicamente todos os animatrônicos eles têm os dois principais elementos, o remanescente e a agonia, que seria, né, a alma mais esse sangue bizarro que pode contaminar outras coisas e contaminar coisas que acabam ficando amaldiçoadas também, que aí inclui Plush Trap, inclui Balloon Boy, inclui outros animatrônicos que não teriam um corpo dentro de uma criança. Mas também tem um outro remanescente que seria do psicológico, seria um remanescente da personalidade, da característica, do trauma de alguém. E aí seriam os Parece até Dark matemática, né? Remnants, que aí Cara, explicaria o Shadow Bonnie, o Shadow Freddy virou e Jujutsu, também né? os Phantoms animatrônicos do FNAF 3. Esse Tá remanescente misturando é os carregado bagulho. na pessoa. É como se fosse um encosto, que a galera fala, que ó, a pessoa tá Meu com Deus. bicho, tá com encosto, tá com um negócio ruim. Seria esse remanescente escuro, que ligaria, né, o passado de alguém com o trauma de alguém. E aí, então, é por isso que é também uma forma de um
coelho, pois vocês sabem que o coelho torturou bastante gente e matou uma galera durante o caminho. É. E o Fred, principalmente o Shadow, pois acabou matando, né, uma criança. Ele acabou mastigando a cabeça de alguém lá no FNAF 4. Aqui eu achei interessante, eu não lembrava desse pedaço. Nossa, eu nem sabia que isso Em existia. teorias mais recentes, eu não vejo a galera usando muito essa parte de remanescente. Tipo, eles usam, mas não essa questão da agonia do remanescente normal e desse remanescente sombrio. Um vídeo interessante que eu vi de um cara, ele explicou que só existem 2 animatronics Shadow, digamos assim. E esses 2 são animatronics que, direto ou indiretamente, acabaram matando alguém. O É. Shadow Bonnie, mesmo que no FNAF 2 ele tenha a forma do Toy Bonnie, ele seria o Springtrap, que é o coelho. O Shadow Fred seria do mesmo jeito, porque ele seria o Fredbear que o animatrônico matou a criança. Não era a intenção, era a programação do robô. Mas acabou acontecendo. Mas tirando o básico do básico, né? Desse remanescente, de ser um metal que você reutiliza ou coloca em algum bicho, eu não vejo a galera usando mais tanto essa teoria. Acho que, Mas da onde pelo será que ele tirou menos, essa parte? É de livro? tem nos livros, tem referência nos jogos. E, assim, não tão aprofundado assim, ele é mais raso. Ele não dá tanto detalhe assim. É mais interpretativo, É né? mais interpretativo. Tem gente que não menciona os Shadows, por exemplo, nas teorias, o Core mencionou. Então já é um up pro Core de mencionar e dar uma explicação, né, na teoria dele para os Shadows existirem ali. Então também é a tortura psicológica de alguém. Fora que eu também tenho que contar pra vocês algo que aconteceu com o nosso menininho Michael Afton. Pois, antes de Tadinho, nós esse daí entrarmos sofreu realmente no também. FNAF 2, o Michael, ele foi torturado pelo pai e ele foi atrás do próprio pai pra ver o que ele tava fazendo. Não só por curiosidade, mas também porque o pai dele deixou essas instruções pra ele, muito provavelmente na casa que eles moravam. E ele acabou achando onde o pai dele estaria, que seria nessa fábrica muito estranha do Sister Location. Lá dentro, ele acaba vendo a própria irmã em formato de animatrônico e ele também acaba vendo outros animatrônicos que acabaram tendo crianças dentro. E ele acaba tentando fazer alguma coisa pra ajudar, mas os animatrônicos acabam persuadindo ele pra meio que eles saírem de lá de alguma forma, pois eles não conseguem sair por algum motivo, por conta própria, algum sistema de segurança que impede deles saírem lá de baixo. Então o plano dos animatrônicos é tentarem se juntar em uma forma só, que virou o Energy. Bizarro pra caramba. E eles vão e enganam o Michael Afton pra chegar na sala da Scooping, que seria, né, como se fosse uma colher de sorvete que abrisse a pessoa no meio. E essa colher acaba abrindo o Michael e os animatrônicos entram no corpo do Michael Afton, fazendo como ele ainda seja uma pessoa viva, uma Sorvetinho pessoa do normal, mal, né? caminhando por aí, mas carregando todos os outros é animatrônicos muito dentro pirada dele, essa em forma parte. despedaçada, que é o Energy. Só que aí vai passando o tempo, o corpo dele vai apodrecendo e depois de apodrecer tanto, ele não aguenta mais e os animatrônicos fogem de dentro Que dele de fizeram vez. com o nosso Talvez menino. a cada noite que ele fosse passando, mais partes dos animatrônicos fossem entrando e aí ele acaba ficando mais e mais podre. Foi aí então que chegou um belo dia que os animatrônicos decidiram sair de vez do corpo do Michael e então ele acabou virando um corpo podre, roxo, e seria o segundo homem de roxo. Meio que parecido com o seu pai, que ficou escondido Seguiu os nas sombras, passos, mas né? na verdade, mais um dos filhos do Afton acabou sendo amaldiçoado pelo próprio experimento do pai. Então, esses experimentos roxo, mais esse remanescente dele ter sido torturado, pode ser a explicação da criação dos Shadows e dos Phantoms no FNAF 3. Pois uma coisa muito importante que o próprio Scott Calton admitiu, que FNAF é tudo em cima do ponto de vista do Michael Afton, que seria o protagonista ou o principal da história. Pois no FNAF 2, ele é o guarda que está ali disfarçado na última noite de Five Nights at Freddy's 2, que é a Custom Night. Ele tá ali tentando achar os rastros do pai, mas antes era um outro guarda, que eu já vou falar dele daqui a pouco, que vai envolver a mordida de 87. Esse guarda aí, Sofreu, o Jeremy, que é o... Passou 5 noites se ferrando. Mudou de turno. No 6º dia de trabalho já era. Não. E sem contar que tava acertando micharia, né? O cara tava É, desesperado por dinheiro, que eu lembro que no assim, FNAF 2 aparece lá que também da micharia, né? Que nem no FNAF 1. 120, 125 dólares, um negócio assim. Assim, pra época,
tava dentro, acho, do salário mínimo, se eu não me engano, mas, né? É mínimo do mínimo, é desumano a quantidade de dinheiro que você É. ganhava. Esse outro guarda, ele acabou passando pelas coisas, né, do FNAF normal, e aí acabou acontecendo um acidente, e mesmo assim o Michael foi lá tentando achar aonde o pai dele está. Foi então que ele acabou se deparando com mais animatrônicos possuídos e uma loucura enorme que é o FNAF 2. Foi então que os animatrônicos, os toys, começaram a agir de forma muito mais desequilibrada. Vendo que, como é um cara talvez muito maligno, os animatrônicos começaram a mudar a própria programação por conta dessa. Um dos pontos dos robôs atacarem o Michael é justamente ele parecer o William. É Depois o cara verdade, né? ficar roxo, todo ferrado, todo esquisito. Ter resquício, né, de Remnant dentro dele, porque tinha robô dentro dele, né? Acho que os robôs, os animatrônicos não gostavam muito dele. Não era muito fã dele. Não eram muito fã dele, eu imagino, né? E na Essa teoria, até o. Só um comentário, eu não lembro certinho, mas acho que até o jogo atual, né, que é o Secret Breach, os animatrônicos mais avançados em tecnologia eram os Toy, né? Que eram os mais tipo, inteligentes da época, né? Até o Security Breach, os toys, por bastante tempo, acho que um debate, porque os toys eram ligados com um banco de dados da polícia para identificar criminosos, então É, eles eram então. muito tecnológicos. Só que os Funtime, querendo ou não, eles tinham uma tecnologia interessante também, mas acho que não, talvez não tão avançada quanto a dos toys. Não era mais engenhoca Porque a a dos. deles era mais mecânica. A É, dos toys eram mais tecnologia um pouquinho mais avançada. Não no corpo inteiro, mas, pô, um olho de robô que te identifica, né? Já é. já é um Aí, negócio pra Security frente. Breach, pô, passou 40 e poucos anos, aí realmente tem que avançar alguma coisa, né? É, não, por isso que tem que levar em consideração, porque tipo, o mundo de FNAF é 1987 e eles já estão, tipo, lá pra frente em tecnologia, então, Em 83, 85, 87, usar animatrônico era só uns pedaços de coisa travado ali que mexia, mano. Não andava livre por pizzaria. Os jogos não eram tão avançados assim, pô, em 83, 85, você acha que tinha jogo assim? pô, Era o não, jogo mais simples do simples que tem. maldição incrustada que tem no Michael. E aí os animatrônicos começaram a bugar. Não só também por conta do próprio William Afton, que tava colocando crianças dentro dos animatrônicos. Mais uma vez, cada animatrônico com uma criança. E aí então, os animatrônicos bugaram pra caramba e o restaurante acabou sendo fechado mais uma vez. Não só por conta dos animatrônicos saírem, né, perseguindo os adultos como se eles tivessem algo de errado, mas acontece algo muito importante. A mordida de 87, onde um famosa. guarda daquele lugar acabou sofrendo uma mordida na sua parte da frente e muito provavelmente foi a Mangle que fez isso, pois a Mangle foi quebrada, né, pelos clientes, né, pelas crianças que iam lá e eles decidiram não consertar mais ela, deixaram ela lá no canto pra galera brincar e zoar ela. Fora que também pode ser o Toy Bonnie, tem uma galera também que acredita nisso, mas independente de qual animatrônico que foi, aconteceu essa mordida e aí o restaurante foi fechado e o Michael foi mandado embora, pois tá rolando uma investigação policial e aí o lugar vai ser fechado e os animatrônicos. Sem falar que ele. O áudio da sexta-noite é justamente o guarda perguntando o que na Terra você está fazendo no lugar. Ele tá fechado. E o Michael tava lá, né? Então, É, acho que seria uma justa causa você ir pro trabalho quando não era pra ir, né? Animatrônicos vão ser desativados. Mas tudo mudou e tudo foi por água abaixo. Infelizmente, nada saiu daquela investigação policial e tudo foi pra 1993, onde a gente vê Puta o de um primeiro pulo. Five Nights at Freddy's, onde os animatrônicos já estavam tendo esses odores, né, essas coisas bizarras que o William tava fazendo, por conta dele achar que talvez ele fosse ser pego em 93. Ele ainda tava escondendo as crianças dentro dos animatrônicos. A galera começou a perceber pelo cheiro dos animatrônicos. O Michael Afton, percebendo isso, ele vai atrás do pai no FNAF 1 pra ver o que tava
estava acontecendo, vendo se ele achava o pai de alguma forma. Nessa parte da pizzaria, onde você vai sobrevivendo, o Michael talvez estava tentando achar o pai, tentando ver o que estava acontecendo ali, e infelizmente o Michael Afton acaba não encontrando o pai dele. Os odores continuaram e as coisas foram rolando ainda na pizzaria, né? A pizzaria meio que foi perdendo popularidade, independente do Michael ir lá ou não. E os eventos que nós vemos do minigame do FNAF 3 começam logo depois que o Michael Afton sai da pizzaria. Aí o William, vendo que tá rolando as tretas com ele, tipo, talvez alguém descubra o que tá acontecendo, e aí ele vai e decide destruir os animatronics. Vai Mas o eliminar as pai já provas. tava agindo, ainda usando uma das roupas, usando a roupa de um coelho dourado. E esse coelho dourado foi um dos Springlocks lá da década de 70 que o próprio William ajudou a projetar. Só que nesse restaurante que os animatrônicos estavam jogados lá, ele vai tentando destruir todos eles para tirar as provas, mas o William acaba tirando as almas dentro desses animatrônicos de alguma forma. E essas almas voltam para aterrorizar ele por conta das merdas que ele tá fazendo. E aí o William, desesperado, tentando ver o que poderia fazer para ele tentar se safar, ele se esconde dentro de uma das suas roupas, a roupa de Springlock Bonnie, mas acontece o pior, tá chovendo, o lugar já não tá tão bem, e aí 20 o lugar aninhos tem da goteira, roupa se tá reparam. chovendo, a roupa acaba molhando. E a roupa de Springlocks que os funcionários usavam tinha esse grande defeito de se molhar, poderia quebrar e acabar matando a pessoa por dentro ou travando a roupa inteira. Além de ser uma roupa Não, antiga, pouca coisa, sem né? atualizações. Pouca O coisa. William Afton acaba sendo preso dentro da sua própria roupa e ele acaba trancado e travado dentro do seu próprio casulo da morte. Macabro. Imagina, é Springlock no corpo inteiro, né? Curiosidade, não sei se você sabe, né? Você deve saber, você deve ter visto. No Into the Pit tem a versão oficial desse áudio. Tem? Meu Tem a Deus, versão que ver. oficial do... Assim, é um easter egg, então... certo Tem que ponto do jogar jogo, esse você jogo, tem um cara. telefone, você coloca o número e escuta esse áudio. É um áudio original, seria oficializado, né? Pelo menos nessa parte do Into the Pit, como aconteceu. Mas, né, podemos encarar como o áudio canon dessa morte do William não é tão grotesco quanto esse daqui, mas, né, dá pra Esse sentir daí, E o assim, sofrimento. eu ia fazer um comentário, mas eu esqueci. Eu vou continuar porque eu vou me lembrar e vou pausar de novo o vídeo. Vai. Foi aí então que surgiu o Springtrap. Mas ele ia demorar pro Springtrap virar mesmo Springtrap. Com toda a reputação horrível, com todas as merdas que aconteceram, com tudo que rolou, o restaurante fechou. E aí foi que passou muito tempo depois, a Fazbear tentou se reerguer de alguma forma, e aí acabaram criando algo pra lucrar em cima das lendas que rolou na da década de 80 e 90. Criou-se, É o que eu já então, falei, cara, a Fazbear oportunidade Frights, faz que o seria ladrão. um lugar pra ser de terror envolvendo empresa, as lendas então, do né? passado. Mas o que aconteceu foi algo muito pior ainda, e aí eles acabaram indo pra um lugar antigo e encontraram um animatrônico lá, um animatrônico de verdade, da década do passado. E esse animatrônico é o Springtrap. E então o Michael acaba percebendo que a Fazbear tá nesse movimento de novo. Ele vai lá, ainda todo podre, tentando ainda existir, e ele vai pra ser o segurança. E aí acontece o embate de novo de pai e filho. Foi então que nessa luta entre os dois, o Michael consegue botar fogo no lugar inteiro. Meio que a Fazbear deu uma desculpa do tipo, foi um curto-circuito. Mas foi basicamente o Michael tentando botar fogo no próprio pai e ele acabar indo junto. Mas não foi isso que aconteceu. Acabou que os dois sobreviveram ao incêndio. O Michael Afton meio que achou que tudo ia passar, mas o pai dele sobreviveu também. Todo bagaçado, todo destruído. E foi daí que acabou virando o Scrap Trap, onde o Springtrap acabou sofrendo muito dano, né, pelo incêndio que aconteceu, mas também pela destruição do seu próprio corpo, que rolou, né, do desmoronamento da Fazbear Frights. Foi aí então que ele acabou se remontando no Scrap Trap. E aí,
Passou-se mais um tempo, o Henry Emily, depois Perdeu de o shape, todos né? esses anos, ele acabou montando um plano. 30 Foi anos esse parado, plano né? que deu o Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator. E esse plano basicamente era de juntar todo mundo no mesmo lugar, só que dessa vez trancar como se fosse uma jaula, uma Muito boa cadeia a enorme, ideia. onde ninguém pudesse sair mais. E ali iria acabar com tudo de uma vez. O Henry Emily, ele acabou juntando no parágrafo 4 um novo protocolo dentro da Fazbear Entertainment, o que dá a entender que o Henry pode ser que ainda tenha algum poder lá dentro da Fazbear de alguma forma. Foi aí então que ele montou essa pizzaria, onde ele foi juntando vários outros modelos de animatrônicos que são, né, a Mediocre Melodies, que infelizmente só estão lá para serem como se fosse umas iscas, para os animatrônicos antigos poderem ir lá. E um dos animatrônicos... Então, Pô, não eu sabia vi disso. nas teorias que eu ando acompanhando, para não ter um desuso, eu acho que também para contextualizar a narrativa de quem fez a teoria, personagens como a Chica e esses membros esses animatronics menos avançados, você vê que eles têm uma bateria atrás deles. E são, inclusive, essa bateria é igualzinho os animatronics do Into the Pit, só que mesmo eles tendo a bateria, eles se movem. Então, assim, diz, né, na teoria, que esses animatronics eram de competidores. E você pode ver, eles não eram os mais avançados nem no nível, né, do William e do Henry. Então, em algum ponto, eles foram integrados na empresa, a patente deles foi integrada, e mais pra frente, como o Henry tava ali, tem isso aqui, né, vamos usar. Tá ali, ó, refez os bonecos antigos que já não eram utilizados há anos, né, acho interessante essa teoria, né, não tem como ter certeza se é verdade, mas é um ponto Inclusive interessante. aí outro ponto, o FNAF 6, acho que é um dos meus FNAFs favoritos. Esse daí é o Simulator, no caso, né? É o Pizzaria Simulator, sem falar que é de graça, você pode É, jogar, a hora que você quiser, gameplay muito boa. A tem parte, vários a parte do, finais. a parte dos áudios ali que você tem que ver se o animatrônico tá mexendo, ele mostrou pouco ali, mas é muito bem feito. Eu Tem acho todo que um sistema de você ouvir qual lado que o animatronic vem, colocar áudio, ou você escolher na detecção, né? Você vai mostrar onde estão os animatronics. Você compra upgrades, né? Você vai aumentando. Ali do lado tá cortado, né? Mas tem o revenue, tem todo um esquema diferente, uma funcionalidade diferente do jogo que eu acho que ficou muito bem feito. muito. E sem contar que você nem acha que vai ter esse jogo, né? Porque ele conseguiu compactar muita coisa em pouco espaço e você acha que é só um joguinho bobo. O arquivo do jogo, assim, né, você, pelo tamanho dele, você não imagina que vai ter um FNAF inteiro completo ali. Então, assim, tinha gente que já tava esperando porque, né, o Scott Calton. Porém, a maioria das pessoas não fazia ideia É, de que quem estaria... Que esse jogo que era só pra ser um simuladorzinho de pizzaria, na verdade era o último FNAF, digamos assim. Animatrônicos que vai é o Scrap Trap, vai também Left, que tem alguma coisa dentro da Left que seria a marionete, e também a Scrap Baby, que acabou saindo dos animatrônicos, que ela se juntou lá com o Energy e montando, né, a sua própria forma, sendo independente. E os outros animatrônicos acabaram se juntando no Molten Freddy. E aí esses muito animatrônicos louco o vão Molten pra essa Freddy, pizzaria nova tentar pegar mais coisas das crianças pra eles se manterem vivos, né, os remanescentes. E aí o que acontece? A Puppet, ela desde a época que ela virou a Puppet, né, a Charlotte, melhor dizendo, ela foi também indo atrás do William Afton de alguma forma, tentando limpar esse corpo de algum jeito, tentando acabar com as coisas dele. Foi aí então que ela acabou dando vida, por conta do dom dela ser possuída pelo animatrônico. Ela vai e chega até o FNAF 2 e acaba colocando almas dentro de alguns animatrônicos. Foi aí que eles acabaram ficando perturbados. Mas aí ela acabou fazendo algo bizarro, pois ela acha o Golden Freddy e acaba
acaba colocando mais uma alma lá dentro. Essa alma é Cassidy. E aí então ficam 2 almas dentro do mesmo animatrônico. E o animatrônico fica muito mais poderoso que o normal. Não lembrava Ela disso. não sabia que tinha alguém lá dentro. Foi aí então que o Golden Fred acabou fazendo uma loucura de terror pra cima do William Afton. Muito provavelmente foi a Charlotte ressuscitando as crianças, tentando colocar almas dentro dos animatrônicos, mais o que o Golden Fred fez pra tentar parar o William Afton de algum jeito. Mas meio que não deu tão certo desde aquela época. O William Afton só foi parado lá em 93. Esse foi um dos acertos do Core até hoje, porque até hoje se mantém a teoria de que o Golden Fred tem 2 almas dentro. Cara, muito louco. Por isso que ele é tão forte. E assim, ele vai falar, não vou mencionar porque ele já vai falar ali no próximo capítulo. Tem essa criança que chamam de Cassidy, né? Até hoje não tenho certeza se é Cassidy mesmo, tava no nome lá no Security Logbook, só que, né, a gente imagina que seja para essa criança do Golden Fred, e a outra criança seria a Crying Child, né? O próprio filho do William. E justamente por uma condição especial, a Cassidy teria mais controle sobre o Golden Fred, teria mais poder do que qualquer outro animatrônico que tem. Mas né, isso é para outro vídeo, para outra teoria. Porque acho que nessa época aqui ele era apontado, mas não do jeito que é hoje em dia. Hoje em dia ele fica ainda mais na cara de que tem uma coisa diferente ali nesse espírito. Então a Puppet meio que ficou de boa, mas depois, vendo que o William Afton voltou na forma do Scrap Trap, ela acabou se reativando pra ver se parava o William de algum jeito. Foi então só que no FNAF 6, com a armadilha do Henry Emily, tudo foi abaixo, onde o Michael Afton foi lá dentro também pra prender o próprio pai, o Scrap Trap foi lá e acabou sendo preso, o Molten Fred também foi libertado, e também a Lefty, que seria a Charlotte. O pai dá uma despedida pra sua própria filha, ela talvez não se lembrando mais que ela tem um pai e perdendo suas memórias no caminho, e aí tudo pega fogo e tudo meio que acaba nesse círculo bizarro. Mas não parou ainda a história, tem mais coisas que aconteceram depois. A Ultimate Custom Night vai mostrar que o Golden Fred acabou pegando o Scrap Trap de alguma forma e não deixando ele morrer, tentando fazer uma tortura eterna dentro dele. Talvez o Golden Fred já não funcionava mais direito, mas o espírito as almas vingativo fundidas ali daquelas crianças acabaram torturando o William Afton de algum jeito. E adivinha o que aconteceu? O William Afton não morreu! Ele não morreu no FNAF 3, ele não morreu no FNAF 6 e ele não morreu na Ultimate Custom Night. Cara, é a frase do homem, velho. Eu sempre volto. Anos e anos e anos. Ele Só que aconteceu o seguinte, volta, a Fazbear cara. Entertainment não ficou parada. Foi mais ou menos nessa época em que a Fazbear acabou contratando um desenvolvedor indie. Por mais que tenha essa piada no Help Wanted, o Scott Calton não é o desenvolvedor indie que tá dentro do universo. Tipo, ele não se colocou dentro do universo de FNAF, tá? Tem gente que ainda acredita nisso até hoje. Então, o desenvolvedor indie é só um cara aleatório. A foto usada do Scott é só uma piada. É piada! É piada! Cacete! Para contar as histórias, as lendas que aconteceram no passado. Só que aconteceu o seguinte, a Fazbear Entertainment não sabia e não tinha ideia que esse desenvolvedor indie iria colocar as merdas que aconteceram, né? As coisas, os relatos reais, as merdas todas. E aí a Fazbear acabou fazendo isso para tentar limpar o pano, como se fossem lendas urbanas, como se fossem algo do passado. E isso nós descobrimos no FNAF Help Wanted. No FNAF Help Wanted vai falar que tem esses jogos indies a respeito da franquia da Fazbear, onde foram coisas fabricadas na mente de um louco. Mas eles é que contrataram esse desenvolvedor indie pra contar essas histórias dessas maneiras, pra falar, ó, a culpa é dele pra galera acreditar nessas coisas, mas essas coisas, entre grandes e enormes aspas, nunca aconteceram. Mas aí que acontece algo bizarro. Agora no livro que nós vimos da Fazbear Frights, um corpo em decomposição, mas que não morre nunca, que é o Homem no Quarto 280, acaba sendo torturado por muitos e muitos e muitos anos. E o desejo dele é ir para um centro de distribuição da Fazbear. Um padre tenta, né, dar cara realmente não quer para perdoar os pecados dele. Não e aceita. O padre acaba decifrando o que ele tava tentando falar. E aí ele acaba indo fazer o desejo desse corpo, que era ir no centro de distribuição da Fazbear. Ele mal sabia que tava colocando o William Afton onde ele mais queria, que era perto dos animatrônicos e aquela tecnologia louca que ele inventou lá na década de 80. E aí então ele acaba explodindo de gosma e de remanescente, de restos de um monte de besteira dentro dele e acaba entrando nas placas dos animatrônicos
animatrônicos de alguma forma, entrando lá Cara, dentro e muito possuindo as viajado. informações dos animatrônicos. Foi aí então que uma empresa acabou sendo contratada pela Fazbear, a Silver Parasol, para ser a empresa que fosse fazer um novo Five Nights at Freddy's, dessa vez mais tranquilo e usando as, entre aspas, piadas e lendas do que rolaram no passado para ser um jogo de VR divertido. Mas aconteceu muita merda no meio desse caminho. Eles acabaram utilizando peças dos animatrônicos que estavam infectadas com essa gosma bizarra do William. E aí acabou bugando a programação de 2 jogos. Não só da Silver Parasol, mas também do Five Nights at Freddy Special Delivery, que seria o AR de celular. Onde lá também eles escanearam os pedaços dos animatrônicos e lá dentro acabou dando muita merda. Pois os animatrônicos acabaram ficando instáveis e tendo uma programação um tanto quanto diferenciada. Enquanto o pessoal do FNAF AR, né, o Special Delivery, acabou usando peças vintage, inclusive seriam até pedaços do Scrap Trap, e o pessoal acabou dando merda lá. Na época do Silver Parasol, enquanto o FNAF Help Wanted estava ainda sendo produzido, um cara acabou testando o jogo. Esse cara se chama Jeremy. Não confundir com outros Jeremys, porque FNAF tem muita coisa de usar o mesmo nome, pode confundir as pessoas, mas enfim. Nessa época, ele acabou testando uma versão beta do jogo, e nessa versão e nessas coisas ele acabou descobrindo um negócio meio estranho. Ele acabou meio que passando por um negócio horrível e acabou infectando meio que a cabeça dele. Ele acabou não agindo, né, da mesma forma, ele acabou sendo, sabe, mais depressivo, ele vivia ansioso e cada vez que ele entrava dentro do jogo o negócio só piorava. E chegou a tal ponto de piorar tanto que a loucura que ele acabou vendo dentro do jogo acabou fazendo com que ele tirasse o próprio rosto dele. E ele acabou se Meu matando. Deus. Cosplay de Sayori. Enfim, a Silver Parasol acabou vendo Aí essa achei- situação. E aí uma outra Achei beta pesado. tester Achei acabou pesado. surgindo pra tentar ver o que tava rolando, vendo o que tava acontecendo. E aí, essa pessoa que acabou testando o jogo é a Tape Girl. A Tape Girl, ela meio que viu esse negócio do vírus e ela tentou conter ele de alguma forma. Tentando prender ele, tentando deixar algo mais assim tranquilo pro vírus não, sabe, espalhar pro resto do jogo, mas também tentar tirar ele de vez. Nesse meio tempo, a Fazbear Entertainment acabou cancelando o desenvolvimento do jogo e o jogo seria passado por uma próxima equipe. Ela, no desespero, Deus. não conseguindo, né, achar a tempo uma solução pro vírus dentro do jogo, né, esse negócio que infectou o amigo dela, ela então divide esse vírus em fitas. E as fitas, né, meio que seriam algo pra isolar esse bicho novo que acabou surgindo dentro do jogo sem a programação direta de alguma pessoa. Ela isolando esse bicho, essa coisa, ainda tenta pôr dentro do jogo pra passar a informação da merda que aconteceu com o desenvolvimento desse jogo pra próxima equipe, pra tentar talvez que a próxima equipe salve o jogo de alguma forma e tente tirar o vírus tentando alguma outra solução. Ela prende então esse vírus nessas 16 fitas e ela entrega então todo o jogo pra próxima equipe. A próxima equipe, que foi contratada pela Fazbear Entertainment, acaba analisando a situação e uma outra pessoa acaba testando o jogo, e aí nós estamos então vendo o jogo pelo ponto de vista da Vanny. A Vanny seria Nossa. a personagem principal de Five Nights at Freddy's Help Wanted. Ela seria a pessoa que acabou procurando, né, o como que tava o jogo e andando e acabou achando essas fitas de alguma maneira, achando essas fitas espalhadas dentro do jogo. Mas ela não sabia que quando reunisse todas as fitas, bicho novo, mais conhecido como Glitch Trap, acabaria sendo ativado de alguma forma, podendo infectar o jogo inteiro de novo. Ela Mas, não no sabia com quando que ela tava juntou o Glitch mexendo. Trap, isso acabou infectando ela, acabou passando o vírus, né, essa coisa louca dessas placas do William e tudo mais pra ela, e meio que o William virou um encosto, meio que acabou possuindo ela de alguma forma nessa transferência de VR. Nessa época então ela foi infectada e acabou indo pra outra equipe, né, ainda trabalhando dentro da Fazbear, onde ela foi pra equipe do FNAF AR. E aí ela meio que acaba sabotando a própria equipe, sabe, como se ela fosse suporte da Fazbear de alguma forma, pra tentar recuperar pedaços do William, né, de onde estiver. E ela depois sai fora meio que com o que ela queria, que seriam os códigos do William, ou tentar recuperar ele de alguma forma, ou tentar pegar Cara, o máximo de ficou informação muito dele de alguma maneira. Ela tá científico sendo esse bagulho. usada pelo William Afton pra poder talvez se remontar e E o voltar mais Core uma fez vez, né, do de, jeito. de tudo que tinha na época, desde os É, FNAFs pelo que eu... normais quanto a parte nova, né, do Help Wanted. Aí não tinha E Secret Breach ainda, cara. Ele não não tinha nem o sabe que ele tá Secret falando Breach. da guarda lá do Secret Breach, velho. A galera tinha só especulação, não era nada oficial e ainda assim o cara já tava a 1000 por hora.
né? Acertando tudo praticamente. Até hoje a galera usa esse vídeo justamente por isso. É um vídeo muito, Completo. muito completo e com muita informação, mesmo depois de anos. A maioria das informações continuam certas. É. Absurdo, bizarro, que só Five Nights at Freddy's consegue. O homem não morre nunca, é a Always Come Back pra sempre, socorro. Pra e aí sempre. agora, ela tá no meio dessa empresa tentando juntar os outros pedaços do William pra talvez formar ele perfeito, ou pra ela tirar o William de dentro da cabeça dela. Fora que não parou por aí, a Fazbear Entertainment anunciou um complexo inteiro de diversão depois do lançamento do Help Wanted, que foi um tremendo de um sucesso, e esse complexo de diversão é o Five Nights at Freddy's Security Breach, onde ali nós vamos estar controlando um menino chamado Gregory, que muito provavelmente deve ter visto algumas coisas ruins, ou ele foi escolhido por uma assassina louca, psicopata, influenciada por um vírus louco chamado William Afton. Mas as pessoas têm muitas outras dúvidas, por exemplo, o que é essa mãozona gigante no final do trailer? Ela tá tentando trazer o William de volta? Ela quer tirar o William da cabeça? O que o Gregory tem a ver com isso tudo? Tem a guarda é a Vene, os animatrônicos estão possuídos pelo William? Tudo isso e muitas outras coisas e várias outras respostas que precisamos na continuação de Help Wanted, Five Nights at Freddy's Security Breach. Bom, isso é praticamente o que tá acontecendo agora e é toda a história de FNAF. É tudo o que aconteceu nessa loucura durante os anos. Eu tenho certeza absoluta que faltou coisa. Eu tenho certeza absoluta que eu errei algumas coisas. Mas eu espero ter sido o mais crível possível, o mais assertivo possível. E agora no FNAF Security Breach, a Vene, ela enlouqueceu de vez. Ela montou uma roupa de coelha parecida com o seu mestre, com quem ela está seguindo. E agora vai tudo para um centro de diversão da Fazbear, seria um shopping gigantesco com outros animatrônicos e agora todos eles ainda sofrendo desse vírus. E aí a gente tem que ajudar o Gregory, um dos meninos que muito provavelmente a gente vai controlar durante o jogo, a se esconder da Vene e dos outros animatrônicos infectados pelo vírus do William ou infectados pela Vene. A gente ainda não sabe, mas a gente sabe que agora a Fazbear Entertainment tá fazendo mais cagada e tá fazendo mais um jogo e a gente vai ver o que vai acontecer. Bom, pessoas, isso é tudo. Eu tenho certeza que ficou coisa pra trás. Eu tenho certeza que ficou dúvida e qualquer coisa vocês podem deixar nos comentários que a gente faz um outro vídeo tentando responder essas dúvidas ou tentando, né, conversar o que deve ter faltado. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Muito obrigado por ter assistido. Já deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino pra vocês não perderem mais nada acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Ufa! Espero que tenha ficado tudo certo. Muito obrigado, pessoas, por tudo sempre. Deixa seu apoio para mais vídeos assim saírem. Espero que não tão longos quanto esse. Muito obrigado, me despeço de vocês e até a próxima. Esse core aí é muito bom, cara. Muito bom. A gente acompanha há bastante tempo, né? Desde os primórdios, né? A galera que trouxe o FNAF pro Brasil, tanto os streamers famosos na época, streamers, youtubers, né? O Alan jogou, o Tazercraft na época jogou. Nossa, todo O mundo. próprio Core, o Ruestation, famoso Renan Souzonius, também faz as teorias incríveis, vídeos incríveis. O cara é muito bom, né? E até o primeiro brasileiro a vencer, né, a Ultimate Custom Night. Acabou fugindo o nome dele agora. Mas também é um cara muito bom. E o Core, o próprio Core também, que conseguiu completar a Ultimate Custom Night, né? Um feito que poucas pessoas até hoje conseguiram fazer. Muito né? viciado. Claro que hoje em dia, a galera sabe os macetes pra passar, mas ainda assim, você decorar e ter esses macetes na ponta do dedo e executar eles na hora certa, além de depender de sorte no final, é bom demais. Entendi. O cara é bom demais. Até hoje, eu lembro de acompanhar a live que o Core passou da Ultimate Custom Night. Então, é um cara que merece palmas e mais palmas, né, cara? Deixar frisado aí, vai estar o link abaixo do bagulho dele. A gente vai estar colocando. No primeiro vídeo a gente colocou, nesse que a gente vai colocar também. Embaixo vai ter o vídeo dele, vídeo completinho, sem a gente falando por cima. 42 minutos fincados, não 1h e pouco. Então, assim, acho que ele fez mais vídeos atualizados dessa teoria. Mais pra frente ver também. Tem A muito gente tempo. pode ver. Provavelmente ele vai chegar a fazer outro vídeo de teoria, tanto porque Tem muita saiu o Into the Pit, saiu DLC, saiu muitas coisas, então
tem pontos a se atualizar, tem pontos a descartar, mas a maioria já tava tudo certo ali. Uma coisa ou outra, outras pessoas em outras teorias interpretam de outra maneira, mas tem infinitos jeitos de se interpretar e no final você considera e acredita naquilo que você mais for chegado, né? A teoria do core é uma teoria muito boa e eu acho que se você considera ela como uma certa, você tá certíssimo. É, o cara que explica certinho. Mas eu acho que é isso, né, Rafa? Gostou? Deixa o like, compartilha, ajuda a gente que é pequeno aí ainda, estamos começando. Parabéns pro Core de novo, vamos deixar frisado aí. Não teve críticas, eu acho que a gente ia ter alguma coisa que a gente ia comentar, mas Assim, pra época o vídeo tá bem pelo meu centralizado. ponto, não há críticas, mas a questão, por exemplo, a teoria que eu acompanho, que eu acredito, ela muda um pouco. Mas no grosso tá bem parecido, cara. Então não tem crítica, porque daí não seria uma crítica construtiva, seria uma crítica de algo que eu não considero, por exemplo. Mas como o jogo tem uma história e as teorias são abertas, você pode montar ela do jeito que você preferir. Essa é a graça. Essa é a graça dessa história. Então não é justo eu criticar o Core, sendo que ele tá completamente certo, digamos assim. Então é isso. Mas é isso daí, né? Como o senhor Juninho já falou, puderem deixar um like, puderem seguir, ajuda a gente bastante. A gente tem outras coisas em mente. Já citei no último vídeo, no finalzinho, se você ficou até o final. Então, agradeço a todos que acompanharam até aqui. A gente se despede e assim que possível a gente já vai estar postando mais coisas. É isso aí. Let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to.